A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem... Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro, desta profecia. Eu passei uma mensagem dias atrás e falei sobre os últimos dias. Embora o que nós fazemos aqui é uma pregação. Existe uma diferença entre pregar e ensinar. E não é uma escola, é um culto, mas isso é uma pregação. E na pregação eu não tenho tempo necessário para abranger todos os assuntos relacionados aos últimos dias. Mas o livro de Apocalipse, que significa, na verdade, revelação, o livro de Apocalipse, que significa, na verdade, a revelação dos últimos dias, hoje ele é o livro menos lido pelos cristãos. Por quê? Porque as pessoas dizem não entender o que está lendo. Tem até uma certa piadinha de um rapaz que foi pregar numa igreja, e ele falou, olha, o que você vai pregar hoje? Ele conversando com outros pastores, ele falou, olha, eu vou pregar sobre o Apocalipse. Uau, você entende mesmo. Você vai pregar sobre o Apocalipse? Ele disse, não, é que se eu prego sobre o Apocalipse é bom porque ninguém entende muito mesmo, então... Quer dizer, na verdade é uma piada, mas é uma piada que às vezes dá vontade de chorar, no suposto que o único dos 66 livros que oferece 7 bênçãos especiais, sendo que 2 delas é só por você estar lendo e por você estar ouvindo falar sobre esse livro. É o único livro que a Bíblia aponta diretamente 7 bênçãos especiais e 2 delas é só por você estar lendo e ouvindo o que está acontecendo nesse livro. É um livro que, na verdade, ele vem para nos ensinar. E o inimigo implantou uma situação dizendo, esse livro é cheio de enigmas e eu não posso entender esse livro. Muitos pregadores têm medo de falar desse livro. Muitas pessoas têm medo de entrar nesses assuntos. Mas, na verdade, é o livro que nós deveríamos ler diariamente e entender, principalmente nesse momento qual estamos vivendo agora. Amém? Eu quero que vocês tenham o livro de Apocalipse decorado na cabeça de vocês. Eu quero que vocês leiam esse livro mais do que qualquer livro, porque hoje é o livro que nós precisamos ler. Eu quero que vocês busquem entender um pouco desse livro. E eu quero dar só um resumo pequeno para que você não fique perdido nesse livro. Esse livro tem 22 capítulos. O primeiro dele é as coisas que já aconteceram. Capítulo 1, as coisas que aconteceram. Capítulo 1 ao 4, até o 4,5, antes de chegar ao 5. É o momento qual estamos vivendo hoje. Aquelas cartas endereçadas às 7 igrejas, elas são endereçadas ao número 7, que significa total, ou seja, ela é endereçada a mim e a você. Aquelas cartas que foram enviadas para a igreja da Ásia, que está no capítulo 2 e 3 e 4, 2 e 3, aquelas cartas, elas querem dizer, na verdade, o que cada igreja está precisando hoje, no mundo inteiro. Então, do capítulo 2 ao 4,5, é o momento que nós estamos vivendo agora. Se você quer saber, eu quero saber qual momento nós estamos vivendo, 2 ao 4,5. Do 4,5 para frente, é o que vai acontecer para frente. Então aqui você tem o futuro, a finalização do capítulo 22. Você vê a vitória de Cristo sobre o anticristo, você vê o inimigo sendo jogado no lago de fogo, e você vê aqueles todos sendo julgados que não aceitaram a Cristo. Você vê a história do anticristo. O livro de Apocalipse é um livro de uma ação tremenda. Jovens que gostem de filme de ação, está no livro de Apocalipse, você pode tirar uma ação tremenda. Você precisa entender o que está acontecendo hoje. Eu sei que o livro de Apocalipse, eles também têm muitas revelações no Novo e no Antigo Testamento. Daniel fala sobre ele. Enfim, muitos livros estão conjugados, mas eu quero que você preocupem em entender num aplicativo, e não num nível teológico, não num livro que você se preocupa a querer pregar para os outros, mas que você leia esse livro. Nós precisamos entender esse livro, amém? A igreja precisa entender esse livro. E eu passei aqui rapidamente que o arrebatamento vai acontecer. Quem morreu vai ressuscitar, certo? E aí então aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntos. Passarão 7 anos das bodas de Cordeiro. Nesse momento que nós estamos nas bodas de Cordeiro, acontecerá aqui na terra 7 anos, o qual chamamos 3 anos de paz e 3 anos de guerra. Onde acontecerá o que? Os 7 anos de tribulação. Amém? Está aqui, igreja, comigo? Ok?
estou te dando para que você entenda. Durante esses 7 anos lá no céu, nós receberemos o nosso galardão. Nós seremos galardoados por aquilo que fizemos. Seremos chamados e seremos galardoados. Também terá o casamento, as bodas do Cordeiro. Nós teremos o momento que a igreja, ela se une com Cristo para sempre e nunca mais vai separar. Aqui na terra estará acontecendo o que chamamos 7 anos de tribulação, com o reinado do anticristo, que está em Daniel 9:24, quando Daniel 9:24 fala um período de 1 semana de anos, ou seja, 7 anos, 7 dias da semana em anos. Durante esse momento aqui na terra, estará acontecendo inúmeras coisas, que para que aconteça isso, já está tudo preparado hoje. Para que aconteça o que vai acontecer quando formos arrebatados, precisa uma preparação. Porque no momento que Jesus arrebatar a igreja, e a palavra arrebatar significa tirados à força, pum, arrancados, pum, à força. Assim seremos arrebatados. Durante esses 7 anos aqui, então o anticristo estará reinando. Quem é o anticristo? O anticristo, ele é um camarada. Eu expliquei na semana passada que todos aqueles que não aceitam e não querem Cristo, eles se tornam anti a Cristo. Eles se tornam anti a este Cristo. Mas quero falar do anticristo, aquele que se levantará para reinar, o líder político, um líder religioso, um líder militar, um líder que tem uma persuasão tremenda. Ele será um camarada sábio, ele será, e ele é, e já está na área, eu posso dizer e garantir para você, por tudo que está acontecendo. Ele promoverá a paz mundial, que todos já ouviram falar disso? A paz mundial, a proposta de paz. Então ele governará com 10 governadores, e com 10 líderes, ele estará, e os judeus ortodoxos até hoje, aqueles judeus que oram 3 dias, todos os dias, 3 vezes por dia, eles oram e eles estão esperando o Messias. Quem é esse Messias? O Messias que virá para construir o templo. Então, eles estão chegando agora, esse anticristo chegará, ele construirá o templo, ele voltará novamente às orações e às propostas dos judeus, ou seja, restaurará o sacrifício e a oferta de manjares, ele restaurará novamente a construção do templo, ele restaurará a união, e ele fará uma união entre judeus e árabes. Ele fará uma união dos judeus com o mundo. E os judeus vão ter a ele como Cristo. Os judeus vão entender a ele como Cristo. Mas vai chegar um momento que ele, porque a palavra anticristo significa no lugar de Cristo. O anticristo é um espírito maligno que já atuava lá no céu, quando o Senhor separou esse homem, o diabo, o inimigo. Deus separou o inimigo para ser um ungido, com o maior nível que pudesse existir no céu, mas ele se levantou porque ele desejou estar no lugar de Cristo, e até hoje esse espírito predomina em muitos. Então o anticristo, ele vai levantar para estar no lugar de Cristo. Quando ele se assentar no trono, dizendo, eu sou ungido, muitos judeus vão crer nele. Chegou o rei, ele fará milagres, ele trará união, ele trará paz. Chegou o rei, mas a Bíblia diz que durante 3 anos e meio, ele vai atrair a todas as pessoas, e depois ele vai mostrar quem ele é. Aí então ele vai juntar todas as nações da terra contra Israel. Aí então os judeus vão entender, esse não é o nosso Cristo. Chegará um momento que nós estaremos voltando com a igreja. Chegará um momento que nós vamos ter uma guerra final. E nesta guerra final, o inimigo será aprisionado por 1000 anos. E aí nós passaremos 1000 anos que chamamos o milênio. Nesse milênio estará o governo de Cristo. Após o milênio, o diabo será solto. Teremos uma guerra. Os satanistas dizem que nesta guerra o Satanás vai vencer a Deus. Há tanta história.
E eu estou passando para você a Bíblia, o que a Bíblia diz. Os satanistas dizem que Satanás vai vencer a Deus. Não existe nada que possa vencer aquele que já foi derrotado, o inimigo já foi derrotado 2000 anos atrás. Não existe nada, hoje o inimigo não tem poder nenhum sobre a minha e a sua vida, a não ser aquilo que nós damos para ele. Portanto, o inimigo hoje, ele está querendo sugar a tua vida. Ele está querendo tomar a tua vida. Tem identidade? Quem tem identidade? Quem tem uma identidade? O inimigo, ele só pode atuar na tua vida quando ele toma essa identidade que você tem. Tem, meu filho? Você tem uma identidade aqui. Essa identidade é terrena. No céu você tem uma identidade. O inimigo pode atuar na tua vida quando ele toma essa tua identidade. Como ele toma isso, pastor? Quando nós damos esse acesso a ele. Aí ele tem a tua identidade para vir contra a tua vida e entrar dentro do teu mundo espiritual, do teu negócio e destruir toda a tua vida. Destruir tua família, destruir a casa, business, negócio, tirar tua paz, tirar todas as coisas. É isso que o diabo pode fazer com você se ele tiver a tua identidade. Aqui no mundo físico nós temos que cuidar da nossa identidade. Se eles roubam o nosso social security, eles podem fazer muitas coisas, certo ou errado? No mundo espiritual nós temos que da mesma maneira cuidar, porque o inimigo está doido para roubar. Agora vamos comigo de novo. Após o milênio, haverá essa guerra, o diabo será derrotado, e então haverá o grande julgamento, e no grande julgamento todos serão julgados. No momento que todos serem julgados, todos vão ser condenados, e ver aquilo que foi condenado, aí então aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão, porque os que morreram com Cristo, já passaram 7 anos, já passaram o milênio, aí é o momento desses ressuscitarem. Está comigo, igreja? Após isso, todos aqueles que forem condenados serão jogados no lago de fogo. E esse é o capítulo 22 de Apocalipse. Com o diabo e os seus anjos eternamente. Você sabe o que é eternamente? 1 milhão de anos? É eternamente? 10 milhões de anos é eternamente? A igreja precisa acordar para o que está acontecendo hoje. Cutuca o seu irmão. Você está entendendo a mensagem, irmão? Eu falei na semana passada que nós precisamos caminhar com Deus, mas não ter o temor de dizer assim, pai, aquele medo, deixa eu entender o que é medo com vocês aqui. Se eu digo eu tenho medo de algo, e digo eu vou servir a Deus que eu tenho medo de ir no inferno, não é esse medo que o Deus Pai quer que você tenha. O medo aqui na palavra, tema somente ao Senhor, respeite, é um respeito, é a busca de querer estar com Ele. Nós não precisamos estar com medo do que está para vir, porque eu estou na mão de Deus, amém ou errado? Eu não posso descer da mão dEle, eu não posso sair da mão dEle, eu não posso, o medo, pastor, eu não venço o pecado, mas quando nós tememos a Deus, nós vencemos o pecado. Pastor, eu não venço os compromissos, mas quando nós tememos a Deus, nós vencemos o compromisso. Não, pastor, eu não consigo vencer no meu ministério, eu não consigo jejuar, mas quando nós tememos, nós jejuamos. Amém? O temor a Deus, quem teme a Deus foge do pecado. Quando você não teme a Deus, você começa a tolerar o pecado. Escute, é através do pecado que ele pode roubar a tua identidade. É através do pecado que o inimigo pode roubar a tua e a minha identidade. E mais, se você é pai, é líder, você é sacerdote da tua casa, através da tua identidade ele pode acessar em toda a sua família. Está aqui comigo, igreja? Ok, qual momento estamos vivendo hoje? Lucas capítulo 21, versículo 34, diz a Bíblia, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem, número 1, de glutonaria, número 2, embriaguez, número 3, cuidados da vida. Número 1, glutonaria, comida. Hoje está difícil de jejuar, fala sério. As igrejas não jejuam mais hoje, as religiões jejuam, os budas jejuam, os muçulmanos jejuam, eles jejuam. O muçulmano, ele tem 30 dias de jejum anual. Mas na igreja nós vivemos o que chamamos a extrema graça, não precisamos de jejum mais. Não necessitamos mais. Errado. O jejum é necessário. Mas a nossa vida está voltada no mundo geral, o mundo geral está voltado hoje a comer, aos gozos da vida, as coisas da vida, a glutonaria, de
tudo quer mais. Eu tenho paz, eu quero mais. Eu tenho sossego, eu quero mais. Eu tenho descanso, eu quero mais. Tudo eu quero mais. E se o meu irmão do lado conseguiu alguma coisa a mais, eu quero mais do que ele. Está aqui comigo? Esse é o mundo que está acontecendo hoje. Número 2, embriaguez. Embriaguez do quê? Ele não está falando dos borrachos, dos bêbados, embriagado com o pecado. Pecando, mas eu quero mais. A Bíblia diz que um abismo chama o? Ok. Ninguém chega diretamente ao homossexualismo, ao lesbianismo, ou a um pecado assim de um dia para o outro. Muitos dos artistas hoje, nós vemos hoje os artistas, muitos deles hoje são homossexuais. Por quê? Se perverteram, se embriagaram tão forte com a prostituição até chegar aquele momento. Há casos e casos, eu sei que não são casos de muitos. Muitos vêm através do quê? Através de uma maldição hereditária. Onde os pais abriram as portas para os filhos. E hoje os filhos não conseguem viver isso. O mundo está embriagado do pecado. O mundo está embriagado das coisas malignas, ok? Número 3, cuidados da vida, né? que é o que diz a palavra. Para que os seus corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Quais são os cuidados da vida? Qual é eu até acabei de contar o testemunho do pastor Maldonado sobre a irmã, né? Que nós não podemos também, tudo que é exagerado, nós temos que ser temperado. Mas qual é hoje o mercado que dá mais dinheiro hoje no mercado, vamos dizer, posso chamar um mercado limpo? Que dá mais dinheiro hoje? Estética. O mundo corre atrás da estética hoje. O rosto pode mudar, o nariz pode entortar, a orelha, tudo pode fazer. Quem é gordo quer ficar magro, quem é magro quer ficar gordo, e assim vai. É assim, não é? E tira barriga, e põe barriga, e tira bunda, e põe bunda, e tira perna, e põe perna. É assim, não é? E uma insatisfação tremenda. Cuidados da preocupação com a vida. Eu lembro de um testemunho que eu contei para vocês, que eu escutei um pastor falando sobre uma jovem muito bonita, e ela veio perguntar ao pastor: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Ele disse: qual é o seu problema, minha filha? Eu me sinto feia. A menina era linda. Ou seja, há um espírito maligno que coloca na mente dela, e é uma insatisfação. E o mundo está hoje na estética. E eu não digo para você que cuidar da vida é pecado. Pelo amor de Deus, não me compreenda errado. Eu estou dizendo que exageros são errados. Eu não digo para você que uma cirurgia é errado, não me entenda errado. Eu estou dizendo que exageros é errado. E o mundo está assim hoje, amém? O mundo está com aquele cuidado da vida, com a glutonaria, com a busca, com tudo isso, amém? Ok, com os afãs da vida. E venha, a continuação do versículo 34 de Lucas 21. E venha sobre vós de improviso, de repente, aquele dia, o arrebatamento, as orações da sua mãe, esposo, filha, pastor, não pode te salvar nesse momento. É um momento teu e Deus. É um momento que nós temos que estar apercebidos. É um momento que nós temos que estar de olhos abertos. Douglas, tem para mim as luas? Ok, pode segurar. Abram comigo em Atos capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Nos últimos dias, diz Deus. Quem diz? Deus. Fala para o teu irmão, é Deus que está dizendo. Derramarei do meu espírito sobre todos. O que nós estamos vendo na igreja hoje? O sobrenatural de Deus, as revelações, os milagres. Eu nasci na igreja, eu confesso, eu nasci no lar cristão, e eu confesso, os milagres que os meus olhos têm visto hoje são sobrenaturais. Hoje, o poder de Deus está sobre a igreja de uma forma como nunca antes. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visão, os velhos terão o quê? Versículo seguinte. Sobre os meus servos, fala para o teu irmão, Deus continua dizendo. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Versículo seguinte. Mostrarei o quê? Aonde? Em cima, no céu, e sinais aonde? Embaixo, na terra. Quais são os sinais? Sangue,
fogo e nuvens de fumaça. Versículo seguinte. O sol se tornará o quê? O que é isso? Eclipse. E a lua o quê? Antes que venha o quê? Coloca para mim agora. Isso está em Atos, isso também está em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. Há 2 anos e meio eu preguei essa mensagem, e quando eu preguei essa mensagem, se puder focar a câmera, não pode? Pode? E 2 anos e meio eu preguei essa mensagem, e quando eu preguei essa mensagem, essas luas não haviam acontecido ainda. Quem deu essas datas? As datas foram fornecidas diretamente pela NASA. Quantos conhecem a NASA? Amém. A NASA foi quem deu essas datas. O que nos chama a atenção, nós, pastores, pregadores e todos que estão falando sobre esse grande acontecimento hoje, até o apóstolo Maldonado estará ministrando sobre isso hoje à noite também, quem quiser estar no culto dele lá às 6. A primeira lua aconteceu em abril 15 de abril, melhor dizendo, e ela veio exatamente na data da Páscoa. A data da Páscoa. Segunda lua, outubro 8. Ela veio aonde? Na festa dos? Abril 4 de 2015. O que aconteceu? Passover de novo. E agora 28 de setembro, que é quando? Diga para o teu irmão do lado assim, é amanhã, irmão. Setembro 28, a próxima lata. Essas luas, as datas foram fornecidas contra fato no argumento. Você pode dizer para mim, pastor, não creio na Bíblia. Pastor, não creio na revelação. Pastor, não acredito que Jesus está vindo. Mas quando você olha para cientificamente a Bíblia, se aprovando e se conjugando cientificamente com o que está acontecendo no mundo hoje, você pode dizer para mim assim, eu não creio, mas alguma coisa está acontecendo. Passover, tabernáculos, Passover, tabernáculos. O que aconteceu entre meio às 4 luas? Um eclipse. E esse eclipse aconteceu quando? Diga comigo, Nissan 1. Esse é o dia 1º de janeiro do calendário judaico, que significa um novo tempo, ok? Quando nós terminamos o ano velho, o ano novo, a gente não diz, morreu o velho, começou o novo? Então está dando uma mensagem, um novo tempo está vindo agora. Esse eclipse aconteceu exatamente nesse dia. Lembra do versículo que nós lemos, lembra? Isso está na internet, se você colocar Tetrad, você vai encontrar em qualquer lugar na internet. Tetrad. Tetrad significa 4. E ele está falando Tetrad de Blood Moons, ou seja, da Blood Moons, ou seja, 4 luas de sangue em sequência. Essas datas, elas aconteceram exatamente em datas festivas judaicas. Essas festas judaicas, elas acontecem já há muitos anos, já no tempo que o povo, que antes de Jesus já tinham essas festas. Milhares de anos atrás, nós vemos que essas festas já aconteciam. E agora vem 4 luas, exatamente em cima dessas datas. Agora detalhe, vamos lá comigo? 1492, 93. Foi o momento que aconteceu também essa mesma sequência de luas. Então diga comigo, foi o primeiro tetrad? Eu quero que vocês respondam porque eu quero vocês gravar isso aqui, ok? O primeiro tetrad aconteceu 4 luas em sequência. Eu não estou dizendo a primeira lua de sangue. Eu estou dizendo 4 luas em sequência. 92, 93. 49, 92, 93. O que aconteceu? Columbus Day. E aí você vê uma série de histórias. Os judeus foram livres, ok? A Espanha caiu. Os judeus foram expulsos, melhor dizendo. 49 e 50. Depois do Holocausto, 1949, depois do Holocausto, declaração de Israel como nação. 1967, 1968, 6 dias de guerra. Todos os dias que aconteceram essas luas, algo aconteceu. Após a primeira lua, de abril, dia 15, começou a guerra em Israel. A lua, ela dá um sinal para a igreja. A lua, ela dá um sinal para os filhos de Deus. A lua, ela está dando um sinal para os filhos que estão em Cristo Jesus. E também para Israel. O sol, ele dá um sinal para o mundo. A data Passover, o que significa Páscoa para você? Páscoa significa o dia em que nós ceiamos a Cristo. Páscoa significa fazer parte de Cristo através do sangue do Amém? Através da carne, do corpo, através do sangue de Cristo, nós fazemos parte com Ele. Amém. Ou seja,
A Páscoa significa, Páscoa também, em inglês você vê muito mais fácil, Passover, significa passar por, ou seja, eu fui livre e a morte passou sobre mim, mas Deus me escondeu. Por quê? Porque eu estava escondido no sangue de, amém? Está aqui comigo? Amém. Então, o que acontece? Através do sangue de Cristo nós fomos salvos. Deus está mostrando na primeira lua, dizendo, aqueles que estão em Cristo Jesus, estão salvos. A segunda lua, ela direciona diretamente a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é quantos dias que eu falei? 7. E que festa é essa? É o que nós se ajuntamos aos pés de Deus, de Cristo, para o quê? Para passar 7 dias com Ele, amém? Amém. Quantos dias terá a boda do Cordeiro? Quantos anos? 7. Aonde? Com quem? Com Jesus. Festa dos tabernáculos está dizendo, a igreja te prepara para passar os 7 anos comigo. Está aqui comigo, igreja? Amém. A lua, como acontece cientificamente a lua de sangue? O sol, ele se alinha entre a terra e a lua, o sol, a terra e a lua, elas entram em linha. Você não vê que a tardezinha, quando acontece a tardezinha, o sol ele fica como vermelho, tudo. Então é exatamente assim que acontece. Ou seja, em fração de segundos, a lua desaparecerá totalmente da terra e volta a aparecer novamente. Eu falei, mas vocês não entenderam. Eu vou falar de novo. A lua desaparece totalmente da terra e volta a aparecer de novo. O que acontecerá com aqueles que ficarão 7 anos à boda do Cordeiro? Desaparecerão de onde? Vamos, igreja? A igreja vai ser o quê? Desaparecerá da terra e depois nós voltaremos com Cristo. As revelações são muitas. Com o que está acontecendo. Agora escute, igreja. Por que, pastor, então, por que Jesus não veio antes? Já é o quarto tetrad. Primeiro, os sinais não haviam se cumprido. Número 1. Número 4. O que significa número 4? Número 4, diga comigo, significa plenitude. Esse é o significado do número 4. Número 4 também significa exatidão, simetria. Número 4 também significa os 4 pontos cardeais da terra, toda a terra. Qual tetrad que é esse? Número 4 significa quando um copo está cheio. Tem outra garrafa aí? Quando um copo está cheio. Traz um copinho mesmo. Quando um copo está cheio, pode dar isso aqui mesmo, pode ser. Aqui está o cálice de Cristo, o cálice de Deus. E o cálice vai se enchendo. O povo vai pecando e o cálice vai se enchendo do pecado. O povo vai se enchendo, vai pecando e vai indo e o cálice vai se enchendo. Número 4 significa encheu, basta. Está cheio. Da mesma forma, o cálice da adoração, o cálice de você buscar a presença de Deus, o cálice da obediência, vai se enchendo e também transborda. O número 4 significa a plenitude, significa o cálice está cheio. Aqueles que estão buscando o pecado, o cálice do pecado está cheio, vai ser despejado. Aqueles que estão buscando a misericórdia, o cálice da misericórdia e da glória de Deus está cheio. Seremos cheios da glória de Deus. Aonde nunca mais haverá choro, aonde nunca mais haverá ranger de dentes, aonde nunca mais haverá tristeza, aonde nunca mais haverá dores, aonde nunca mais haverá preocupações, aonde nunca mais haverá ansiedades, aonde nunca mais, segundo a Bíblia nos informa, e pelo qual nós podemos ver e viver hoje, quando a glória de Deus vem sobre a igreja, que você chora, que você não sabe como que você age. Esta é a glória que nós vamos viver com o Pai. Isso merece glória. O céu não é preto e branco. O céu não é algo que você vai dizer, que negócio chato está aqui. O céu é alegria. O céu, na minha opinião, ele deve ser bem colorido para aqueles que gostam de cor. Ele deve ser
totalmente voltado para aquilo que nós gostamos, é um momento que nós nunca vamos estar descontentes com nada. Não haverá mais luz, a glória de Deus será luz. Não haverá mais noite, nós viveremos um dia com o Senhor eterno. Em oposto disso, que é o inferno, pastor? O inferno não existe uma lâmpadazinha de 10 volts. Quantas lâmpadas tem isso aqui? Quantos volts tem isso aqui, irmão? 100, 150? 50? Se tivesse uma dessa aqui em toda a sala, ela ficaria bem escura, certo ou errado? Você já esteve num quarto escuro que você acende só um pavio? As crianças hoje têm preocupação, pai, não me deixa dormir com a luz escura, com a luz apagada, perdão dizendo. É certo ou errado? Não haverá um pavio de luz. É um breu eterno. Choro, ranger de dentes. A Bíblia mostra, e eu trouxe pregações anteriores a esta, mostrando para vocês, cientificamente também, porque eu gosto muito de conjugar já as provas científicas sobre a existência do inverno, que está onde? Está no centro do quê? Da Terra. Escute. Eu procuro entender e passar da melhor maneira para a igreja o que nós precisamos hoje. Amanhã é uma data super especial. O fechamento diz, pastor, vai acontecer alguma coisa amanhã? Não, eu não posso dizer para você que vai acontecer alguma coisa. Data e hora, diz a Bíblia, que ninguém. Porém, o que eu posso dizer para você, a Bíblia diz em Mateus 24, 44, que no dia em que não esperais, é esse dia que chegará a vinda de Jesus, certo ou errado? Não esperais, eu preguei sobre isso dias atrás, não esperais para aqueles que estão sem Cristo. Eu e você sabemos, nós estamos aqui, nós estamos sendo acordados, nós estamos vendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e um manda mensagem para o outro, e um diz, olha, prepara aí, cuidado aí, Jesus está vindo. Está aqui comigo, igreja? A igreja sabe que Jesus está voltando, o mundo não consegue ver isso. E como o mundo vai saber, pastor? Comigo e com você. Por que Jesus não vem ainda, pastor? Porque Deus está esperando nós evangelizarmos e falar do amor dele. Quantos querem ir para o inferno? Então diga comigo, não quero, pastor. Tem alguém que quer aqui? Não, né? Agora pare e pense nos teus amigos. Pare e pense nos seus parentes. Pare e pense nos seus familiares. Ah, mas pastor, eu não posso fazer nada por eles. Você pode fazer. Você pode interceder, você pode convidar, você pode ensinar, você pode dar testemunho, você pode passar uma mensagem, você pode comprar uma mensagem e presentear essa pessoa, você pode mostrar, você pode trazer, você pode evangelizar, errado ou certo? Eu não quero que meus amigos vão para o inferno. E alguns às vezes podem me ter puxado por falar, porque tudo tem a forma de falar também. Mas há um momento que eles dizem, não, vai só até aqui, não passa daqui. Certo ou errado? Jesus está voltando. Eu sempre procuro uma forma de trazer para a igreja, uma forma que a igreja possa entender e compreender, e buscar algo que possa mantê-los acesos. E eu falava com o Espírito Santo sobre isso essa semana. E eu perguntava, Espírito Santo, me mostra uma maneira de levar a igreja a um nível a não se preocupar com isso. E sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Quantos querem saber? Amém. A resposta que o Espírito Santo me deu é que nós devemos agora buscar estar embriagados do Espírito Santo. A resposta do Espírito Santo para mim é que nós nesses momentos, nós devemos jejuar mais do que nunca, nós devemos orar mais do que nunca, nós devemos pagar mais do que nunca o nosso preço, ofertar mais do que nunca, pregar mais do que nunca. Hoje de manhã eu acordei para ir na rádio, e eu estava cansado, e eu dizia a mim, eu acho que esse negócio da rádio parece difícil, e a língua é hispana, e a gente não vai, mas quando você vê os resultados, quando você vê as pessoas que te buscam chorando, pastor, obrigado por me acordar, você vê, valeu a pena. Estar embriagado do Espírito Santo, estar em jejum, em oração, buscar poder de Deus,
Brian Carney, pessoa que eu falei para vocês, que vai estar pregando no CAP. Jovens, não falte o CAP. Dê um jeito de comprar esse ingresso. Eu digo para vocês que mesmo que eu não tivesse ingresso, eu ia lá na porta, ia tentar entrar, ia tentar ver alguém que estava vendendo ali na porta por alguma pessoa que não veio, porque eu mesmo já cheguei a comprar 30 ingressos desse, e as pessoas que não foram, eu chegava lá na frente e dava para as pessoas, que estavam lá desesperados para entrar. Brian Carney, você vê ele ser usado de uma presença maravilhosa. Parece que Deus desce sobre a vida dele de uma forma extraordinária. O que acontece com ele? Paga um preço. Por que cobramos hoje isso da igreja? É o momento do quê? Pagar o preço. É o momento de fazer. Escuta, quantos sabem o que aconteceu semana passada? Quantos sabem o que aconteceu semana passada? E alguma pessoa pode me perguntar, pastor, você vai falar isso na igreja? Eu falei na rádio hoje. I don't care. Se alguém me ver preso amanhã, não te preocupa. Quantos sabem o que aconteceu semana passada? Semana passada nós tivemos uma reunião de, se eu não me engano, 9 ou 10 ou 11, eu não contei quantas. As maiores religiões do mundo reunidas juntos. E fizeram um culto. O Papa, ele pregou o seu sermão com o Corão do lado dele. O Papa. Muslim, árabes, judeus, Buda, todos juntos em uma reunião, fazendo um culto junto, ao vivo, na televisão e em vários canais. Qual é a promoção, pastor? A paz mundial. Claro que nós não queremos guerra. E o que a Bíblia diz? Que serão 3 anos e meio do quê? Chacoalhe o seu irmão e fala assim, acorda. O que o anticristo vai vir dizer, e eu vou encerrar aqui com isso. Ele vai vir promovendo o quê? Paz. O que o anticristo vai fazer? Ele vai entrar com uma mensagem para o mundo. Ele vai fazer milagres. Você viu quantas pessoas seguem isso? Eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando da Bíblia. Deus é o Deus da Bíblia. Jesus é o Cristo que pagou pela mim e pela sua vida. Ninguém entra no lugar de Deus. Mas nós vamos ver. O chip já estão aí. Quantos já viram? Se você que deseja entrar, aí está. Árabe, judeu, Papa. O que eu acabei de pregar para vocês? Que seriam promovido o quê? A união para encerrar a guerra contra os judeus. Qual é a maior guerra hoje que nós vemos? Árabes e judeus. Para quê? Para tomar terra. E agora estão de mãos dadas. Isso aqui foi uma foto de quando? 2 dias atrás? Hoje é o dia que nós precisamos acordar. Jejue mais do que nunca. Ore mais do que nunca. Não percam culto. Não entram na rebeldia e nem na desobediência. Não se intertam com essas coisas. Mas é a promoção da paz, pastor. Acabou a guerra. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Estude ela. Leia ela. Brian Carney, perguntaram para ele, como é que você tão novinho entende tanto da Bíblia? Ele falou, eu leio. Eu só leio. Você vai conseguir ficar acordado se você buscar a presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Vem cá, meu filho. Vamos fazer um negócio meio engraçado aqui, mas não tem problema. O que acontece quando nós libertamos uma pessoa? Quando uma pessoa vem para cá, dor de coluna, pessoas que não podem andar, que têm problema de coluna já há anos já, visão, respiração, estômago, quantas pessoas dessas foram curadas aqui na igreja, amém? Câncer, várias pessoas foram curadas aqui na igreja, amém? O que acontece? Na verdade, sobe aí, meu filho,
Sobe aí. Sobe. É. Olha para mim aqui, ó. Você nunca mais vai esquecer essa mensagem. O que acontece? Quando nós oramos, claro que não é o caso do Danilo aqui, nós só estamos fazendo uma ilustração. O inimigo, ele vem montado assim nas tuas costas. E é um peso. É um peso. E você não pode andar. E a coluna dói. E o problema dói. Sabe o que é isso? Vamos dizer que eu tivesse um problema de prostituição. O inimigo, você manda o inimigo embora. E ele sai. E esse peso sai das tuas costas. E as dores vão-se embora. E você ficou livre de um pecado que você tinha. Vamos dizer que o teu problema fosse timidez. Aqui está. E aí você ora e a pessoa é liberta. Aí você... Vamos dizer que você tivesse um problema com mentira. Vamos dizer que você tivesse um problema com incredulidade. Aí você ora. E a incredulidade está ali. E você não aguenta. Pastor, não sei o que tem, pastor. Eu estou com pressão, pastor. O inimigo aparece na casa. O inimigo aparece no corpo. O inimigo aparece nas finanças. Assim é. E nada vai para frente. O inimigo está grudado. Aperta aí, filho. Aperta, filho. Aperta. Está grudado. E você está grudado. Não sai. Aí você vem na igreja, nós oramos. Pá, a dor desaparece. Agora presta atenção. Jesus libertou ou libertou? Curou ou não curou? Aí a pessoa volta de novo para o mesmo pecado. Ei, estava com saudade de você. Sobe aí. Está aqui? Mas Jesus não me curou. Curou, mas você voltou de novo ao pecado. Mas Jesus me curou, fez, aí você aceitou tudo de novo. Está aqui, igreja. Quer bater uma foto? Então bate uma bonita então. Está aqui comigo, igreja. Isso aqui é uma carga para você subir ao céu. Isso é uma ilustração que nós fazemos com esse jovem, que tem sido um exemplo para muitos. A forma que o Danilo tem buscado me impressiona. Algumas pessoas que nós vemos com ministério. Isso tem sido uma carga. Você vem na igreja, Deus te liberta. E você faz um pacto com Deus e você volta no pecado. E aí não reclame com Deus dizendo, mas será que foi Deus que me curou? Não, você que quis voltar no pecado de novo. O inimigo está doido para vir. Como nós vamos ficar livres disso, pastor? Eu posso te libertar você porque eu tenho o poder de Deus na minha vida. A igreja tem esse poder sobre a nossa vida. Eu posso libertar você no nome de Jesus. Mas a partir do momento da libertação, se você não toma uma atitude de buscar adoração e ser cheio, cálice cheio da presença de Deus, você volta de novo. A igreja precisa buscar hoje. Os jovens precisam buscar. Pais, cuide com seus filhos o que eles estão assistindo. Cuide com o que eles estão lendo. Mas é tão criancinha, pastor. Cuide com o que eles estão lendo. Acorda, igreja. Vamos acordar aqueles que estão dormindo. Vamos salvar aqueles que estão perdidos. Vamos buscar aqueles que estão perdidos. E vamos viver uma vida de libertação. Essa é uma semana, graça, filho. Essa é uma semana de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou estar aqui amanhã, quarta, quinta e sexta, ministrando o poder sobre a tua vida. Toma atitude de jejuar essa semana. E venha buscar a presença de Deus. Pastor, não posso, eu trabalho de noite. Então você vai buscar na tua casa, de madrugada, você vai fazer alguma coisa. Hoje nós temos de todas as formas de escutar. Eu vou para a academia, pergunta a minha esposa como é que eu fico lá. Os 2 fonezinhos no ouvido, é 1 hora que eu fico lá, é uma mensagem que eu escuto. Eu uso o meu tempo para buscar Deus. Eu estou no carro, se eu não estou falando com alguém, eu estou escutando uma adoração. Eu procuro estar totalmente cheio. Por quê? Eu não quero dar espaço para o inimigo trabalhar. Quero que você coloque de pé. Cadê ela está lá atrás, né? Não, está aqui, filha. Amém. Quero que você se coloque de pé. Escute.
Deus colocou isso no meu coração já tem umas 3 semanas atrás, dessa semana fazer isso. E por que eu não falei antes para a igreja? O motivo que eu não falei antes para a igreja é porque eu sei como são os ataques. Mas eu quero que você participe disso. Uma das orações que eu fiz antes de iniciar a igreja é que eu queria que essa igreja fosse comigo ao céu completa. Será muito triste, amados, você lembrar dessa mensagem aqui na terra. Será muito triste você saber a Bíblia, Jesus veio e você ficar. Você pode estar dizendo, pastor, eu não consigo, pastor. Amarra esse não consigo e vai para a graça de Deus. Pague um preço. Busque a presença. Você pode dizer para mim, até eu ouvi o pastor Maldonado dizendo sobre isso, pastor, eu não consigo jejuar porque eu não consigo ficar sem café. Um café te vence. Mas me dá dor de cabeça, uma dorzinha de cabeça te vence. Nós precisamos de verdadeiros homens e verdadeiras mulheres hoje que pagam o preço. Eu não consigo largar o pecado, pastor. Eu te liberto desse pecado no nome de Jesus. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Os trabalhos que nós temos hoje, sempre digo isso, essa é a minha frase. Viva humanamente falando como humano falando, como se você fosse viver mais 100 anos aqui na terra. Mas espiritualmente falando, como se fosse o último dia. Ou seja, não estou dizendo para ninguém parar de trabalhar. Não estou dizendo, não. Nós estamos nessa terra e nós temos que correr atrás. Mas espiritualmente, como se fosse o último dia. Não venda as coisas do Espírito pelas coisas do mundo. Não troque o teu tempo. Não se venda com essas notícias de paz. Porque virão muitas. Pastor, mas foi uma cura lá naquele negócio. Vai ter. Pastor, saiu fogo do céu. Vai ter. Através do... O que eu falo para vocês? Autoridade o diabo não tem, mas poder ele tem. Eu sempre falei isso para vocês. Não se iludam. Não se vendam. É o momento de fazermos tudo com todas as forças. Seja fiel em tudo. E pais, paguem o preço por seus filhos.